pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu acredito que eu conheço grande parte da assistência, mas aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Leandro Zatesco, este é meu e-mail, e é isso. Eu vou apresentar aqui uma palestra, né? A gente vai ter uma conversa. Eu adorei isso aqui, né? Legal para ter em sala de aula assim. A gente vai conversar um pouquinho sobre computação quântica e complexidade computacional, sob esse título que eu coloquei mais chamativo, né, de computação quântica e os superpoderes da computação. E a ideia é fazer uma discussão, mais a título de iniciação científica mesmo, né, de divulgação científica, sobre o que a gente estuda sobre o fenômeno computacional de um ponto de vista teórico, em relação a todos os poderes que a gente vai descobrindo sobre ele, inclusive os poderes que vão sendo dados a partir dos fenômenos quânticos, né? Que tipo de modelagem teórica a gente propõe para a computação quântica e o que matematicamente a gente consegue descobrir sobre a computação quântica a partir de um estudo matemático teórico. Então, se você veio para a palestra para me ouvir falando de física, eu espero que quem queria ouvir algo sobre física tenha aproveitado muito bem a palestra anterior, porque eu não vou falar nada de física, eu não sou físico, eu não sou sequer engenheiro, eu entendo pouquíssimo sobre física, menos ainda sobre implementação física de computadores quânticos, e eu nem vou tocar no assunto. A palestra aqui mesmo é sobre aspectos teóricos do fenômeno computacional e da computação quântica. Então, quem quiser desistir da palestra, fica à vontade, talvez a melhor hora seja agora. Pode passar, por gentileza. Então, eu vou começar falando rapidinho, discutindo sobre computação e ciência, né? Falar primeiro um pouquinho sobre os poderes da computação, antes de falar da parte quântica. Em seguida, a gente vai conversar um pouquinho sobre os limites que a gente já descobre matematicamente que a computação tem do ponto de vista da computação clássica. Aí, a gente vai falar um pouquinho sobre superpoderes quânticos, ou seja, no modelo da computação quântica, o que a gente descobre que a gente consegue fazer um pouco mais que a gente talvez não conseguia fazer antes com a computação clássica. Em seguida, uma discussão dos limites que a gente consegue descobrir matematicamente também para a computação quântica, e existem vários. E aí, eu termino passando aí algumas referências para quem quiser se aprofundar sobre o assunto. Eu vou evitar de falar tanto sobre mim ou sobre os meus resultados ou resultados de orientandos, né? Essa é uma palestra de divulgação científica. Alguma coisa ou outra de resultados de autoria minha e de colegas vão aparecer nas sessões 3 e 4, mas muito pouco, tá? Eu vou tentar não ser tão... Enfim, vou tentar ser modesto, embora não seja. Próximo. Então, lembrando, pode passar. Uhum. A gente aqui vai fazer uma discussão, né, aqui, dentro dessa cebola da epistemologia. A gente vai tentar fazer uma discussão mais do ponto de vista da ciência básica em computação, a despeito, né, de que a computação talvez seja... Bom, dizem, né, que um departamento de computação é um dos mais diversos e heterogêneos dentro de qualquer universidade. Então, isso acaba permeando todas as áreas da computação e até mesmo a computação quântica, né? A gente tem pessoas que trabalham com coisas muito diferentes dentro da computação quântica e em várias camadas epistemológicas também, né? Tem gente que trabalha aí em ciência aplicada, em engenharia, inovação. Eu sou um cara que estou aqui, né? Eu estou em ciência de base ou ciência básica da computação, estudando os aspectos matemáticos aí do fenômeno computacional, e é sobre isso, né, que vai ser a nossa conversa hoje. Pode passar, por gentileza. Então, o nosso objetivo, né, é ter a computação como objeto de estudo científico, né? A gente quer olhar para o fenômeno computacional como um fim em si mesmo e se debruçar sobre ele. Então, nesse sentido, né, essa ciência que estuda o fenômeno computacional do ponto de vista teórico é a teoria da computação, que é uma sub-área da matemática, pelo menos como ciência dura, né, como ciência de base. A gente coloca a teoria da computação como uma subdisciplina da matemática. Pode passar. E lembrando sempre, né, que estudar a teoria nunca é uma coisa estranha ou uma coisa que não faz sentido, né? Assim, historicamente, a ciência dialoga muito entre aquilo que a gente vê na ciência experimental, na ciência prática, na ciência aplicada, e aquilo que a gente propõe dentro dos núcleos, né, da ciência mais dura,
como um modelo teórico, né? Existe esse diálogo constante entre ciência aplicada e ciência de base. A ciência aplicada fazendo os experimentos, fazendo as observações, e a ciência de base tentando criar os modelos teóricos que explicam aquilo que a gente observa na prática. Mas não é apenas esse movimento, né, que vem da ciência aplicada para a ciência de base, mas muitas vezes acontece o movimento oposto também, né? A gente vê muitas vezes a ciência de base apontando direções para a ciência aplicada, como é o caso aqui do planeta Netuno, né, que acredito que todos vocês já tenham ouvido falar sobre, né, que foi uma descoberta que foi motivada pela ciência teórica, né, pela ciência de base, que apontou ali a existência de um planeta num determinado lugar, certinho, né, as contas ali do modelo apontaram a existência de um planeta, e quando os astrônomos colocaram um telescópio naquela direção, acharam o planeta Netuno. E fenômenos parecidos acontecem, inclusive, na computação. Pode passar. Então, por que precisamos de ciência para entender o fenômeno computacional? Por que precisamos teorizar a computação? Porque a gente tem que entender o que matematicamente, a gente já consegue provar sobre o fenômeno computacional. Tanto do ponto de vista daquilo que a gente consegue desenvolver de algoritmo teórico, quanto também do ponto de vista do que a gente consegue provar que não dá para fazer com computação pela própria estrutura combinatória que a computação tem conforme ela é definida nos modelos teóricos. Pode passar. Por exemplo, né, acho que um exemplo super clássico aí que todo mundo já ouviu falar também é o problema da parada, em que eu recebo um código de um programa e uma entrada X para esse programa M, e eu preciso ser capaz, computacionalmente, de responder a pergunta se M para X. Né, esse problema, pode passar? Né, como provado aí pelo Alan Turing em 1936, é um problema indecidível. Não é possível você fazer um algoritmo, um programa, que seja capaz de resolver esse problema. E aí, avançando um pouco mais na história da computação, né, se por um lado a gente tem, então, essa definição teórica de computação como sendo aquilo que uma máquina de Turing executa, né, essa é a definição de computação no modelo teórico, né, na ciência de base em computação, a gente define o que é computação. Computação é aquilo que faz uma máquina de Turing, ponto. Algo é computável se pode ser computável para uma máquina de Turing. Essa é a tese de Church-Turing, conforme aí proposta na década de 30 pelos dois matemáticos Alan Turing e Alonzo Church. E aí, um pouquinho mais para frente, a gente teve um segundo divisor de águas em problemas computacionais. Né? Ok, problemas computacionais, eu realmente adorei isso aqui, eu estou me sentindo Gandalf. A gente divide problemas computacionais, né, entre os computáveis e os não computáveis, os decidíveis e os não decidíveis, mas mesmo dentro daquilo que é computável, a gente tem problemas, a gente tem vários problemas que na prática não dá para a gente trabalhar com eles porque eles não são tratáveis. E aí o critério de tratabilidade é definido aí por uma tese de Cobham-Edmonds, de 65, que coloca que o que é tratável é aquilo que é realizável por uma máquina de Turing eficiente. E aqui eficiente significa tempo polinomial. Eu não vou entrar nos argumentos teóricos em favor do paradigma polinomial, mas tem a ver com, por exemplo, o fato de que para qualquer inteiro positivo k, e pode ser gigantesco, e para toda constante c, que pode ser bem próxima de 1, vocês sabem aí, né, todo mundo que já fez um curso de cálculo sabe que o polinômio n na k sobre a exponencial c na n, com n por infinito, tem limite 0, certo? Então, qualquer polinomial, por pior que seja, sempre vai ser assintoticamente melhor que qualquer exponencial, por melhor que ela seja. Isso acaba sendo um argumento forte, né, teórico, para a gente colocar esse divisor de águas e colocar polinômios como sendo bom, ainda que o grau do polinômio seja muito alto, mas ainda assim é muito melhor do que a gente teria assintoticamente como algoritmo exponencial, por exemplo. Pode passar. Até porque, em teoria, a gente quer um critério teórico perene, né? A gente quer colocar no núcleo da teoria algo que não fique precisando de atualizações conforme vai avançando a tecnologia. Né? E para polinômios, conquistas multiplicativas em poder de computação representam conquistas multiplicativas em tamanhos tratáveis de instâncias. E para exponenciais, não, né? Para exponenciais, as conquistas multiplicativas na ordem de grandeza do poder de processamento, elas se traduzem em conquistas aditivas no tamanho da instância que a gente passa a conseguir tratar. Então, tem esse outro argumento aí em favor do paradigma polinomial. Pode passar? Bom, um exemplo, né? Considere um algoritmo que requer a execução de 2 na n instruções para entrada de tamanho n.
A gente sabe aí, o computador mais rápido do mundo, ele executa algo da ordem de 2 na 60 instruções por segundo. Isso é coisa pra caramba. Pode passar? Então, para n igual a 60, representa que eu executaria aí o algoritmo que tem complexidade 2 na n em 1 segundo. Para n igual a 90, já levaria quase 35 anos. Para n igual a 100, eu precisaria de 10 mil anos, algoritmo exponencial 2 na n. Para n 130, olha só, eu ia precisar de 2 na 70 segundos, isso é mais que 10 na 13 anos, ou seja, mais de 1000 vezes a idade do universo. Isso que acontece com algoritmos exponenciais, né? Por mais que a gente invista muito em poder de processamento, na tecnologia, no hardware, não adianta, assim, porque exponenciais escalam exponencialmente, né? E conquistas multiplicativas no que a gente consegue fazer em poder de processamento se traduzem em conquistas aditivas para os tamanhos das instâncias que a gente passa a conseguir tratar. Então, se dobrarmos a capacidade de processamento, pode passar? Não adianta nada, né? Quer dizer, o 10 na 13 anos dividido por 2 continua sendo, ok, 500 vezes a idade do universo. Não serve para nada. E aí tem tudo a ver, né? A gente chega nesse assunto que está no centro aí da computação teórica, que é o assunto das classes P e NP. P é a classe dos problemas de decisão, que podem ser resolvidos por máquinas de Turing determinísticas em tempo polinomial. Em resumo, os problemas que a gente consegue tratar na computação, né, considerando que tratável significa resolvível em tempo polinomial. E NP, por outro lado, é uma classe bem importante, é uma classe de problemas de muito interesse na computação, porque são problemas de decisão em que toda instância positiva, porque são problemas de decisão, né? Então, são problemas do tipo, ou você decide se uma instância é positiva ou é negativa, tipo, decidir se não é primo, certo? E são problemas em que toda instância positiva possui um certificado polinomial que pode ser verificado por uma máquina de Turing polinomial. Então, talvez o problema de você encontrar esse certificado pode ser muito difícil, né? Pode ser uma tarefa que você não consiga realizar, mas se alguém chega com um certificado para você, você consegue verificar isso rapidamente, eficientemente, ou seja, em tempo polinomial. Pode passar. Exemplos de problema em P. Decidir se existe caminho entre dois vértices de um grafo. Para resolver em tempo linear no tamanho do grafo. Decidir se o número n é primo. Isso pode ser resolvido aí em tempo polinomial também, no número de bits do número, né? Exemplos de problemas em NP. SAT. Decidir se uma fórmula booleana é satisfazível. Se existe uma valoração para as variáveis da fórmula que tornam a fórmula verdadeira. Isso também não dá para resolver em tempo polinomial, quer dizer, a gente não sabe ainda se dá para resolver em tempo polinomial ou não, mas se alguém chega para você com uma valoração nas variáveis, é muito fácil você verificar se aquela valoração serve, se ela de fato faz a fórmula resultar em verdadeiro. Então, é essa cara que os problemas em NP têm, né? 3, coloração também. Te dou um grafo e pergunto se tem um jeito de colorir os vértices do grafo de modo que não haja conflito entre vértices vizinhos, conflito de cor entre vértices vizinhos. Encontrar essa coloração pode ser muito difícil, mas se alguém chega com a coloração para você, você facilmente consegue saber se aquela coloração serve ou não. É um outro exemplo de problema em NP. É claro que P é subclasse de NP, mas uma pergunta aí, SP é igual a NP? Todos os caminhos teóricos nos levam a acreditar que P é diferente de NP, mas ninguém conseguiu provar ainda que P é diferente de NP. Esse é um dos Millennium Prize Problems, né? Um dos 8 propostos originalmente. Dos 8, um já saiu, um já foi resolvido, né? Que foi a conjectura de Poincaré. E esse é o problema que encabeça a lista, inclusive, dos 7 que ficaram, né? Ele é considerado o mais importante dos 7. O segundo, claro, é a hipótese de Riemann. E assim, todos os teóricos que trabalham em complexidade têm um certo consenso de que a gente parece que está muito longe ainda de resolver esse problema, mas bastante longe mesmo, embora todas as evidências teóricas que a gente tenha juntado até o momento apontam na direção de que P seja diferente de NP. Até o Scott Aaronson, né, que é professor da MIT e talvez uma das maiores autoridades em complexidade computacional do mundo, ele colocou, inclusive, que essa pergunta sobre a relação entre P e NP é a pergunta mais profunda que a humanidade já se fez. Ele tem os motivos dele para falar isso, mas eu acho legal, né? Porque a pergunta mais profunda, na opinião dele, não é, sei lá, se Deus existe, ou para onde vamos depois que morrermos. A pergunta mais profunda, na opinião dele, é se P é igual a NP ou não. Pode passar.
É claro, né, que problemas de otimização sempre podem ser convertidos em problemas de decisão. A galera que está no clube de programação, a galera que faz programação esportiva, sabe, né, usar a busca binária para converter problemas de otimização em problemas de decisão. Então, um problema de otimização bem famoso também, né, o Caixeiro Viajante, em que eu preciso decidir qual que é a melhor forma de visitar todas as cidades, né, todos os lugares que eu tenho para visitar, e qual que é o jeito mais econômico de passar por todas essas cidades uma única vez. É um problema bem difícil também, e cujo problema de decisão associado está na classe NP. Pode passar. Então, exemplos, né, de problemas que parecem difíceis: SAT, 3 coloração, Caixeiro Viajante, como já falei. E um outro problema aqui é fatoração, né? É você pegar um número e encontrar o menor primo que divide esse número. Saber resolver esse problema implica, inclusive, em saber encontrar toda a fatoração do número, né? Toda a decomposição do número de fatores primos. É um problema que parece bastante difícil também da computação, embora seja de uma natureza um pouquinho diferente da natureza dos anteriores. O melhor algoritmo clássico conhecido para a fatoração tem essa complexidade aqui, onde M é o número de bits do número. Sempre complexidade a gente analisa em relação ao tamanho da entrada, né? Em relação ao número de bits para representar a entrada. Então, você não vai fazer a complexidade em relação ao número n que você quer faturar. Você tem que fazer a complexidade em relação ao número de bits para representar n, certo? Que é logarítmico no número n. Então, o melhor algoritmo, vocês veem que ele é exponencial, mas no expoente eu tenho uma raiz cúbica de m log m quadrado, certo? É uma exponencial talvez um pouquinho melhor do que alguma coisa que aqui em cima fosse linear em m, né? Que é uma raiz cúbica. Pode passar? E fatoração tem um grande interesse, né, para criptografia, para segurança da informação, assim como outros problemas relacionados à fatoração, tipo logaritmo discreto, problema no subgrupo oculto. Tem vários problemas relacionados aí a estruturas algébricas mais gerais, que a gente chama de grupos e subgrupos, e cada problema desses difícil está relacionado aí a algum esquema de criptografia. Em particular, a fatoração está relacionado ao RSA, né, que foi o primeiro grande protocolo de criptografia de chave pública assimétrica, né? E, por exemplo, né, no RSA, os números têm cerca de 4.096 bits. Então, são números bem grandões, da ordem de 2 elevado a isso, né? E a gente quer poder resolver fatoração para números dessa ordem, né? São números tão grandes quanto, se mudar a base, né, de 2 para 10, sei lá, é um com mais de 1.000 zeros. Então, são números dessa ordem que eu quero saber fatorar para poder quebrar a criptografia no RSA. Pode passar. E, então, aquele computador mais poderoso do mundo levaria aí mais de 300 mil anos para quebrar uma chave de criptografia usando esse algoritmo clássico, que é o melhor conhecido. Mas alguns problemas em NP, eles são muito especiais, porque eles são chamados de NP completos. SAT, 3 coloração e Caixeiro Viajante são NP completos. Então, volta um pouquinho. Por exemplo, SAT, qualquer problema X que eu pegar dentro da classe NP, eu sei transformar, eu sei reduzir em tempo polinomial para SAT. Então, isso implica que se alguém encontrar um algoritmo polinomial para SAT, vai ter provado que P igual a NP. Vai ter conseguido resolver todos os problemas da classe NP. É o caso também de fatoração, não. De 3 coloração, é o caso de Caixeiro Viajante. Não parece ser o caso de fatoração. Fatoração, embora não seja um problema que pareça estar em P, a gente também não conseguiu provar que fatoração é NP completo e acredita-se que não. Pode passar. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, de computação quântica, até porque a maioria de vocês veio aqui para ouvir falar de computação quântica e eu meio que fiz um bait e já gastei um tempão para falar de complexidade computacional, né? Então, a gente vai falar... Bom, a maioria de vocês é alunos de engenharia? Sim? Então, todo mundo que é aluno de engenharia já deve ter estudado um pouco de mecânica quântica. Eu não preciso gastar tanto tempo assim para introduzir mecânica quântica, até porque eu não sou exatamente o melhor nome para falar de mecânica quântica, mas... falando um pouquinho aí de estranheza quântica, né? Esse experimento é bastante clássico e bastante de vitrine quando a gente quer falar sobre mecânica quântica, que é o experimento do divisor de feixes, né? Do beam splitter, em que eu tenho uma fonte de fótons aqui e um espelho semitransparente, e eu tenho 2 caminhos que são rotulados aí. Esse aqui é o caminho 0, esse aqui é o caminho 1,
Então, eu tenho inicialmente 100% dos fótons no caminho 0, e na hora que esse feixe de fótons atinge o divisor de feixes, eu passo a observar 50% dos fótons no caminho 1 e 50% dos fótons no caminho 0. Né? E se eu modelar isso com teoria de probabilidade, o que vai acontecer? Bom, eu começo nesse estado em que 100% dos fótons estão no caminho 0, 0% estão no caminho 1, e eu passo para esse estado em que metade dos fótons no caminho 0, metade dos fótons no caminho 1. Né? Se eu quiser encontrar uma transformação linear que me leva de um estado para o outro, a única solução possível é que essa transformação linear seja dada por essa matriz, né? Meio, 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 meio. Mas aí, né? Pode passar? Pensando no que acontece se eu pegar esse caminho 0, pegar esse caminho 1, né? Pegar esses dois caminhos e passar de volta por mais um espelho semitransparente. Aqui são espelhos que refletem totalmente, né? Os feixes de fótons. O que é esperado? Tanto intuitivamente quanto matematicamente nesse modelo falho aí que a gente está criando com teoria de probabilidade. O que é esperado é que, pode passar? Vai dar meio e meio também. Né? Essa matriz aplicada em meio, meio, dá meio, meio, que é o que a gente até intuitivamente espera acontecer. Pô, metade dos fótons estão aqui, metade dos fótons estão aqui. Daqui, metade vai metade para cá, metade para cá. Daqui, metade, metade para cá, metade para cá. Que é o que está acontecendo quando eu estou fazendo um produto interno, né, desse vetor com esse vetor, desse vetor com esse vetor. É exatamente isso que eu falei, né, 25% daqui com mais 25% daqui dá 50% aqui e lá também. Eu espero ver metade dos fótons em cada detector. Mas não é o que acontece fisicamente. Né? O que acontece fisicamente é que 100% dos fótons vêm para aqui e 0% aqui. Isso porque teoria de probabilidade é insuficiente para modelar sistemas físicos. Isso é o que a gente chama de estranheza quântica e acaba, inclusive, talvez indo um pouco contra a teoria popular de que associa o fenômeno quântico a simplesmente a ideia de que o gato não está nem morto nem vivo, ou um sistema físico ele está numa superposição de todos os estados ao mesmo tempo e vai colapsar para um deles quando você medir. Quer dizer, se você entende o fenômeno quântico apenas como isso, apenas como superposição, isso poderia tranquilamente ser modelado com teoria de probabilidade. Quântica não é isso, não é só isso. O fenômeno quântico é mais que isso. Pode passar. O que acontece, na verdade, é que a gente precisa não de teoria de probabilidade para modelar fenômenos quânticos, né? A gente precisa da mecânica quântica, que é um outro arcabouço teórico-matemático que generaliza a teoria de probabilidade. Né? A gente pode modelar a teoria de probabilidade com mecânica quântica, mas a recíproca não é verdadeira. Então, o que tem, na verdade, é que o estado de um sistema físico ele é dado por amplitudes. Né? Amplitudes, então, um sistema físico... Depois eu vou passar rapidinho sobre os postulados da mecânica quântica, mas um sistema físico que está na superposição de todos os seus estados base possíveis, ele é dado por uma combinação linear de todos esses estados, e os coeficientes das combinações lineares são chamados de amplitudes. E a probabilidade de um sistema colapsar em cada um dos estados é dado pelo módulo quadrado da amplitude. Então, se o sistema aqui está na superposição dos estados 0 e 1, tem amplitudes A e B, a probabilidade dele colapsar em 0 é dada por módulo quadrado de A, a probabilidade de ele colapsar em 1 é módulo quadrado de B. E então eu começo aqui, né, no estado 1, 0, e se eu fizer as contas, para poder chegar lá no segundo passo em 0 e alguma raiz da unidade, tem algumas soluções possíveis da matriz, todas elas fisicamente equivalentes, porque elas diferem apenas de uma fase global, e um fator de fase global, e uma das soluções possíveis é essa aqui, essa matriz que me leva, por exemplo, do estado 1, 0 para o estado 1 sobre raiz de 2 e sobre raiz de 2. Tudo bem, aqui é metade dos fótons colapsando em 0 e metade dos fótons colapsando em 1, mas veja que os fótons que estão no caminho 1, a amplitude, na verdade, deles não é 1 sobre raiz de 2, é I sobre raiz de 2, e isso faz total diferença quando eu passo, pode passar? Quando eu passo pelo segundo divisor de feixes, porque acontece o que a gente chama de interferência quântica. Né? Vejam que na hora de fazer as contas aqui, meio, menos meio, 0.
É como se todos os caminhos possíveis para você chegar a zero, né, vindo pelo caminho zero ou vindo pelo caminho 1, esses caminhos se interferem destrutivamente, porque as amplitudes, na hora de fazer o produto interno aqui, elas se interferem destrutivamente. Enquanto que para você chegar aqui no caminho 1, as amplitudes se interferem construtivamente e a gente termina no estado 0 e por isso que a probabilidade de você medir 1 acaba sendo 1, né? Módulo de I quadrado. Pode passar. Eu estou com calor, eu vou tirar isso aqui. Eu fui ali atrás tentar mexer no ar-condicionado, porque eu entrei aqui e já achei quente. Eu estou tomando café também. Mas, enfim, com licença. E eu tenho que correr um pouquinho. Então, passando rapidinho pelos postulados da mecânica quântica, que vocês devem ter visto quando fizeram aí, acho que Física 4, que vocês veem mecânica quântica lá. Mas aqui mais no contexto discreto, mais no contexto da computação, né? Então, o estado de todo o sistema físico isolado está associado a um vetor unitário num espaço de Hilbert, ou seja, né, um sistema físico ele pode ser descrito por uma combinação linear de todos os estados base onde ele pode colapsar, sendo os coeficientes dessa combinação linear elementos de um espaço de Hilbert, né? Um espaço que tenha produto interno e cujo corpo seja fechado, por exemplo, os complexos. No caso de um sistema de n qubits, falando agora do ponto de vista da computação, que é o nosso interesse, um sistema de n qubits é um estado associado a um vetor unitário em um espaço de Hilbert de dimensão 2 na n. Então, o que é um sistema de n qubits? É um vetor nos complexos 2 na n, por exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de um qubit, que é dado por 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Esse vetor aqui. Um jeito mais legal, que a gente gosta mais na mecânica quântica de escrever vetores, é utilizando notação de Dirac. Então, esse aqui é o vetor 1, 0, que quer dizer, tem a posição 0 só com 1, e esse aqui é o vetor 0, 1. Tem a posição apenas a posição 1 ligada, né? Então, o estado psi é dado pela combinação linear desses dois estados base, ambos com amplitude 1 sobre raiz de 2. Né? Quer dizer, esse qubit tem probabilidade meio de colapsar em 0 e probabilidade meio de colapsar em 1. Pode passar? Esse outro estado aqui, ó, que legal. É um sistema de 2 qubits, em que eu tenho amplitude meio para todas as strings de 2 bits. Ou seja, a probabilidade de colapsar em qualquer uma das strings é meio quadrado, 1/4. Ok? Pode passar? Já esse outro estado, olha que bacana, um estado de 2 qubits. 1 sobre raiz de 2, 0, 0. 1 sobre raiz de 2, 1, 1. Então, ele tem meio de probabilidade de colapsar em 0, 0, meio de probabilidade de colapsar em 1, 1. Veja que não tem probabilidade de eu colapsar em 0, 1 ou 1, 0. Nesse caso, a gente fala que esses qubits estão entrelaçados. Esse é o fenômeno do entrelaçamento quântico. Quer dizer que se você pensa que esses 2 qubits estão fisicamente distantes, né, a Alice está com um deles e o Bob está com o outro, e a Alice vai lá e mede o qubit dela e ele colapsa em 0, se o Bob medir o qubit dele, com certeza vai colapsar em 0 também. Não tem probabilidade de colapsar em 1. E vice-versa, né? Se a Alice medir 1, o Bob também vai medir 1. Pode passar. Postulado da evolução, aqui a gente está sendo bem tranquilo, né? Para a computação tudo é mais fácil, porque é tudo discreto, a gente resolve a equação de Schrödinger, eu nem boto ela no slide, e a evolução do estado de um sistema quântico é descrita por um operador unitário, né? Então, para a computação, né, o postulado da evolução fica simples desse jeito, né? Um sistema físico simplesmente evolui passando por um operador unitário, que é um operador em que ele, vezes o seu transposto conjugado, dá a matriz de identidade, e aí para eu sair de um sistema psi1 chegar num sistema psi2, é só eu aplicar o operador em cima de psi1. E operadores unitários, né, no caso da computação quântica, é chamado de portas quânticas. São as portas que a gente utiliza para construir os circuitos quânticos. Algumas portas bem usadas, bom, a porta X, né, que é a porta NOT, que inverte bit. Então, se aplicada, veja, ela é dada por 0, 1, 1, 0. Né, é uma porta para um sistema de 1 qubit. Se eu aplico em 0, obtenho 1. Se eu aplico 1, obtenho 0. Outra porta bem importante, aí, bem usada, é a porta Hadamard, dada por essa matriz, né? 1 sobre raiz de 2, 1, 1, 1, menos 1. Né? Então, 1 sobre raiz de 2, fatorando aqui, fica 1, 1, 1, menos 1. E ela me leva 0 nesse estado aqui, ó, 1 sobre raiz de 2, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 1. Esse estado a gente chama de mais. E ela me leva a porta, o estado 1,
em 1 sobre raiz de 2, 0, menos 1 sobre raiz de 2, 1. Esse estado a gente chama de menos. São estados que, quando eu olho para eles, né, são qubits, que quando eu olho para eles, bom, ambos são qubits que eu tenho meio de probabilidade de medir 0 e medir 1. Mas são diferentes, são estados diferentes. São diferentes por quê? Porque são linearmente independentes. E conforme as transformações pelas quais eu passo esses estados, eu posso obter resultados diferentes por causa de interferência quântica. Outra porta interessante aí é a porta CNOT. É uma porta de 2 qubits. Essa é a matriz dela. Então veja que aqui é a identidade e aqui é a porta NOT, né? Ela tem esse efeito de, quando aplicada em 0B, sendo B um bit, sendo B 0, 1, ela vai me levar a 0B. Ela não muda nada no segundo registrador. A gente chama os qubits em circuitos quânticos de registradores, né? Esse aqui é a representação da porta CNOT. Por outro lado, se o bit de controle, né, se o registrador de controle está ligado, ela vai complementar o segundo registrador se o segundo registrador for um bit. Se for uma superposição, aí a gente tem que fazer as contas. Tem que usar linearidade, né, distribuir os operadores aí linearmente sobre os estados da base da superposição para descobrir o que vai acontecer, né? Mas esse é o comportamento dela se aplicada sobre estados base. A porta Toffoli, uma porta de 3 bits, que controla o registrador-alvo pelo E dos registradores de controle. Então, ela leva... se o E de X com Y for 0, não faz nada no registrador-alvo. Se for 1, vai complementar o registrador-alvo. Pode passar. Postulado da medição. A medição é sempre em relação a uma base ortonormal para o espaço, né, para o espaço de Hilbert H, onde eu estou construindo meus estados quânticos. Então, dado um estado que é a superposição desses estados dessa base, uma medição de von Neumann desse estado vai resultar no rótulo I com probabilidade módulo de αi quadrado e deixar o sistema no estado correspondente aí, o iésimo estado da base. Pode passar. Em circuitos a gente representa medições dessa forma, quer dizer, o estado colapsado é o que segue aqui no registrador quântico e o rótulo resultado da medição é o que vem aqui para o barramento clássico. Em circuitos quânticos, barramentos clássicos a gente apresenta com linha dupla e barramento quântico a gente representa por linha simples. Pode passar. Outro exemplo aí de circuito, só para vocês verem um pouquinho como que a gente constrói circuitos em computação quântica. Então, a gente começa aqui os dois registradores quânticos no qubit 0. Então, o estado do sistema, e é importante, né, em computação quântica, a gente analisa o sistema como um todo, porque o sistema é que é um vetor de um espaço de Hilbert de dimensão 2 na n, né, sendo n o número de qubits. Até porque qubits podem estar entrelaçados. Então, o sistema começa no estado 0, 0. Aí, passando o primeiro registrador por uma porta de Hadamard, o que eu vou ter é 1 sobre raiz de 2, 0, 0, e 1 sobre raiz de 2, 1, 0. Né? Eu não mexi no segundo registrador, mas o primeiro foi para essa equissuperposição dos qubits 0 e 1. Pode passar? Se eu aplicar um CNOT, olha que legal. Eu vou ter que distribuir o CNOT, né, sobre a superposição. Pode passar. Distribuindo o CNOT sobre a superposição. O CNOT aplicado em 0, 0 me dá 0, 0, só que o CNOT aplicado em 1, 0 me dá 1, 1. Então, esse circuito resulta no estado 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 1, 1. Eu saí, né, de um estado em que os dois qubits não estavam entrelaçados, e depois de passar por essas duas portas quânticas, eu obtive 2 qubits entrelaçados, né? Eu obtive aí esse estado que, teoricamente, né, o que a gente fala é que ele não pode ser dado pelo produto tensorial de dois estados de um qubit. Por isso que a gente vê entrelaçamento quântico. Pode passar? Então, se eu medir o estado todo, medir os 2 qubits, né, eu vou ter meio de probabilidade de observar 0, 0, meio de probabilidade de observar 1, 1, botando aí num simulador, rodei uns experimentos aqui, né, deu mais ou menos metade os dois resultados possíveis, 0, 0 e 1, mas não ocorreu 0, 1, não ocorreu 1, 0. Pode passar. Legal, então, poxa vida, se um sistema de n qubits é dado pela combinação linear de todas as strings binárias de n bits, né? Então, eu tenho um estado em que, paralelamente, entre aspas, eu tenho todas as possibilidades de strings possíveis que podem acontecer. Por que que isso não é suficiente para resolver problema NP completo? Então, pensando aí num verificador SAT,
É um algoritmo que, recebendo uma valoração das variáveis de uma fórmula booleana, responde sim ou não, né, se essa valoração satisfaz a fórmula ou não. Porque é uma ideia interessante, né? Poxa, eu posso simplesmente colocar em superposição todas as 2 na n valorações possíveis da fórmula. Em superposição quântica, eu mando isso para o algoritmo clássico que verifica a SAT. E ok, né? O caminho que tiver a valoração que satisfaz a fórmula, lá dentro da superposição, esse caminho vai estar com 1. E todos os demais vão estar com 0. Né? Legal, parece que eu resolvi SAT, certo? Só que não. Pode passar. Não, volta. Só que não por quê? Porque o fato de você ter a resposta que você quer, que é encontrar essa valoração nessa fórmula, o fato de você ter isso dentro de uma superposição, não implica que você é capaz de obter essa informação de dentro do estado quântico. Até porque você tem ali uma superposição de 2 na n estados quânticos, sendo que talvez uma delas vai ter a resposta. Se você medir o estado quântico, você vai ter 1 sobre 2 na n de probabilidade de medir o que você quer. Certo? Isso não é significativo. Seria a mesma coisa que você simplesmente sortear uma valoração, classicamente, e ver se ela satisfaz a fórmula. Então, a computação quântica nem serviu para nada nesse caso. Certo? Então, a gente gostaria de poder amplificar essa probabilidade da resposta que você está procurando e desamplificar, né, e diminuir a probabilidade das respostas que você não quer. E isso é um grande desafio para a mecânica quântica. Saber como obter a informação que você quer, que está dentro de uma superposição quântica, que tipo de transformação quântica, que tipo de operador unitário você precisa aplicar para obter as respostas que você quer, esse é o grande desafio e é aí que mora o problema. E a gente não conhece nenhum algoritmo quântico eficiente para problemas NP completos. SAT, cachorro viajante, coloração, a gente não sabe resolver também na computação quântica. Pode passar? E, aliás, o que seria o algoritmo quântico eficiente, já que está associado a probabilidades? É um algoritmo que, recebendo uma entrada, x, constrói em tempo polinomial, no tamanho da entrada, um circuito quântico que devolve 1 com probabilidade pelo menos 2/3, se x é uma instância positiva do problema, no caso de problema de decisão, e 0 com probabilidade pelo menos 2/3, se x é uma instância negativa, ou seja, ele dá a resposta certa com uma probabilidade significativa. Uma probabilidade pelo menos 2/3, essa é a definição de vitrine. Né? Pô, por que 2/3? É porque quer dizer que a probabilidade do algoritmo errar é no máximo 1/3. E isso é bom pra caramba. Porque se eu penso que eu vou iterar o algoritmo algumas vezes, pode passar, iterando 2 vezes, a probabilidade de erro cai para 1/9. Iterando 3 vezes, etc. Iterando k vezes, 1 sobre 3 na k. Então, eu tendo uma limitação para a probabilidade de erro, eu consigo fazer essa probabilidade de erro cair exponencialmente no número de iterações. E daqui a pouco a probabilidade de erro é tão pequena, mas tão pequena, que a probabilidade de um algoritmo não funcionar na prática por outros motivos, sei lá, tipo o mundo acabar, tipo cair um meteoro, tipo qualquer coisa assim, acaba sendo até mais significativa do que a probabilidade de erro do algoritmo. Porque eu consigo trazer a minha probabilidade de erro arbitrariamente próxima de 0 com um número muito pequeno de rodadas, né, já que a probabilidade de erro está caindo exponencialmente. A classe dos problemas que podem ser resolvidos eficientemente na computação quântica, com probabilidade de erro limitada, é chamada de BQP, né, Bounded Error Quantum Polynomial, que são os problemas de decisão que podem ser resolvidos por um algoritmo quântico polinomial. E o problema da fatoração, diferentemente de cachorro viajante, diferentemente de SAT, é bem especial para a computação quântica, porque a gente consegue fazer uma transformação quântica, um operador unitário, que nos ajuda a capturar a informação que a gente está procurando dentro da computação quântica para a fatoração. Essa transformação é a transformada quântica de Fourier. Então, a transformação de Fourier não está relacionada apenas ao algoritmo clássico mais importante, que é FFT, mas também está associado ao algoritmo quântico mais importante aí da história, que é o QFT. E com fatoração, e com essa transformada, a gente consegue resolver fatoração em tempo polinomial quântico. E esse algoritmo é chamado de de Shor, ele é de 94. Pô, isso é bom pra caramba, né? Então quer dizer que no mundo quântico, o RSA, por exemplo, já caiu por terra, porque a gente tem um algoritmo quântico para fatorar. E aí você pensa que a IBM lá em novembro de 22 anunciou um computador quântico com 433 qubits, a gente começa a ficar até pouco preocupado aí com o que a gente vai poder, na prática, fazer com computadores quânticos. Mas não é bem assim, tá? Não quero falar nada de implementação física de computação de computadores quânticos,
Mas, fisicamente, a gente tem problemas muito sérios, problemas que os físicos ainda não estão conseguindo resolver direito para implementar, por exemplo, o algoritmo de Shor. E ainda o maior número que foi fatorado na computação quântica na prática foi 15, que é 3 vezes 5. Ok? Então, pois é. Mesmo tendo aí tantos qubits e tantos computadores quânticos sendo construídos, etc., a gente, para algoritmo de Shor, por exemplo, não conseguiu fatorar nenhum número maior que 15. A gente queria fatorar números da ordem de 10 na 1200 e a gente está fatorando 15. Legal, né? Pode passar. Mas, voltando para a teoria, a gente tem outros algoritmos bem legais da computação quântica, não com speedup exponencial, como aconteceu com fatoração. Né? Para fatoração, a gente saiu de um algoritmo exponencial, chegou num algoritmo polinomial. Então, foi um speedup exponencial. Tem outros algoritmos interessantes que dão um speedup polinomial. Por exemplo, né, se eu tenho uma função de caixa preta de n bits em 1 bit e quero encontrar um x que é mapeado pela função para 1, na computação clássica eu não tenho o que fazer. Eu vou precisar de 2 na n consultas a essa função de caixa preta, no pior caso, né, para encontrar aquele x que eu estou procurando. Mas na computação quântica eu tenho o algoritmo de Grover, que com no máximo raiz de 2 na n consultas, então é um speedup quadrático, eu consigo encontrar o x, se ele existe, e se não encontrar, eu tenho uma probabilidade muito grande de acreditar que esse x não existe. Pode passar. Agora falando um pouquinho de algoritmos quânticos que são desenvolvidos pela nossa comunidade aqui paranaense de teóricos da computação quântica. Eu trouxe um exemplo só, mas eu já participei aí na elaboração de outros resultados de algoritmos quânticos. Esse aqui é de um paper de 2023, em colaboração com o Murilo, lá da UFPR, e um aluno de mestrado que a gente orientou juntos. Ele trouxe um algoritmo quântico bem legal, que ainda não resolveu totalmente o problema de rigidez de grafos, né, que é o problema de você decidir se um grafo possui apenas o automorfismo de identidade. Então, por exemplo, esse grafo aqui é isomorfo a esse grafo. Né? Ambos são o ciclo com 5 vértices, certo? Pode passar? Então, o problema de você decidir se um grafo é rígido, se ele só possui automorfismo de identidade, ou se ele possui outros automorfismos, é um problema bem difícil para a computação clássica, e a gente conseguiu algum avanço teórico aí de um algoritmo quântico na direção de resolver esse problema, e esse resultado ele generaliza, inclusive, outros resultados sobre o problema do subgrupo culto, né, um problema importante aí da álgebra, que está relacionado com fatoração, está relacionado com isomorfismo de grafos, está relacionado com logaritmo discreto, com vários problemas teóricos importantes de interesse aí para a segurança da informação, inclusive. E esse nosso resultado ele é um guarda-chuvão, assim, ele mostra um avanço bem bacana para esse problema no subgrupo culto, quando o grupo é não abeliano e possui subgrupos normais bem caracterizados. Quem já estudou álgebra entendeu um pouco do que eu falei, quem não estudou álgebra vai estudar álgebra, porque não dá para quem estuda computação não estudar álgebra. Pode passar. Tem outros problemas aí, bem importantes da computação, e são 2h50. Mas eu peguei com quase 15 minutos de atraso aí, né, que eu comecei. Que a gente também desenvolveu algumas coisas legais. Por exemplo, tem essa classe de problemas chamada SZK, que está associada a provas de conhecimento zero estatístico, né? Isso é bem importante para a segurança da informação. Tem problemas bem importantes lá, tipo isomorfismo de grafos, não isomorfismo de grafos, que estão nessa classe, SZK. E uma pergunta bem importante, né, se SZK está dentro de BQP. A gente consegue algoritmos quânticos eficientes para todos os problemas de SZK. Ninguém conseguiu responder isso ainda. Pode passar. Mas o Scott Aronson, aquele professor do MIT que eu falei para vocês, ele pegou o modelo quântico e generalizou um pouquinho, né, para essa classe NACQP, que está relacionada aí a um modelo de computação quântica em que a medição não colapsa o estado sob algumas condições. E o objetivo, na verdade, é entender qual que é o papel da limitação da computação quântica causada pelo colapso do estado. É tipo assim, se a computação quântica parece não ser poderosa tanto assim para resolver problemas NP completos, o que causa inerentemente essa limitação da computação quântica? Será que é o colapso? O colapso é a razão de a computação quântica não ser tão poderosa? Então a gente afrouxa um pouquinho o modelo da computação quântica para esse modelo que não é fisicamente realizável, que não tem correspondência física, mas para entender o papel do colapso na limitação da mecânica quântica. E essa classe é chamada de NACQP, e o Scott Aronson provou, né, que SZK, que a gente não sabe se está em BQP, está em NACQP. Pode passar? Mas a generalização quântica de SZK para provas de conhecimento zero estatístico quântico é a classe QSZK, e ninguém sabe se QSZK está em NACQP ou não.
Esse aqui é um estado bem teórico de complexidade, tá? E o próprio Scott Anderson acredita que existe um mundo em que, relativo a um oráculo A, aqui estou falando de complexidade computacional em mundos relativizados. É tipo assim, imagina que o problema A é fácil nesse mundo. E o objetivo disso é porque, na boa, em complexidade computacional, não é só P versus NP que a gente tem a menor noção da resposta. Tem um monte de problema aí de relação de classes de complexidade que a gente está totalmente perdido, porque são problemas que parecem muito difíceis e a gente não consegue resolver esses problemas. E a gente tenta resolver um problema e acaba criando outros 10. A situação é bem feia. E aí a gente tenta, então, ok, não sabemos resolver esses problemas no nosso mundo ainda. Então, será que nesse mundo aqui hipotético, onde esse problema A é fácil, onde esse problema é um oráculo que pode te dar a resposta a hora que você quiser, será que lá o problema que a gente está tentando resolver aqui é um pouco mais comportado e a gente consegue resolver esse problema lá para, quem sabe, depois a gente conseguir resolver esse problema no nosso mundo? Isso já aconteceu, tá? Teve perguntas da complexidade computacional que a gente conseguiu primeiro resolver em mundos relativizados e o conhecimento que a gente ganhou lá, a gente depois conseguiu traduzir para o mundo nosso que é não relativizado. Então, é um caminho bem comum aí de teóricos da complexidade estudar mundos relativizados a oráculos. E essa conjectura do Scott Ernst é que existe um oráculo para o qual que SZK não cabe dentro de NACQP, mas a gente provou nesse ano, em 2025, num paper que, inclusive, eu apresentei no encontro dos teóricos da computação do Brasil e ganhei primeiro lugar com o melhor trabalho do evento, que o problema completo para o QSZK, que a gente chama de QSZQ, quando restrito a estados quânticos puros, está em NACQP. É um estado até que bastante significativo, uma vez que a gente tinha essa conjectura que aponta até na outra direção. Pode passar? Vamos continuar falando, então, de limites da computação quântica nos epsilon minutos que forem me permitidos. Se a gente pensa, né, no que a gente consegue resolver com computação probabilística, não quântica, probabilística, essa classe é chamada de BPP, e ela está contida numa classe importante chamada de hierarquia polinomial. Esse é o teorema de Sipser-Gax que a gente estuda na disciplina de complexidade computacional. Eu recomendo que todo mundo faça essa disciplina, que é muito legal. Pode passar. Mas, por outro lado, quando a gente sai do mundo de teoria de probabilidade para o mundo da mecânica quântica e olha para a classe BQP, né, a gente já sabe, inclusive, que tem um oráculo para o qual BQP não cabe dentro dessa classe que é gigantesca, que é a classe PH, a classe da hierarquia polinomial, e ainda assim BQP fica de fora. Então, parece que BQP realmente é maior. Parece que existe realmente uma supremacia quântica. Parece que realmente existem problemas que a gente só consegue resolver no mundo quântico e não consegue resolver no mundo probabilístico. Embora a BQP seja subclasse de P-Space, que é um outro guarda-chuvão aí da complexidade. Então, aqui tem um diagrama que eu não vou olhar para ele. Ok, pode passar? Eu volto um pouquinho. A gente conseguiu provar em 2023, também com Abner e Murilo, que NIPZK, que é uma subclasse da SZK, está dentro de BQP. E aí a gente sabe que tem um oráculo para o qual P é igual a BQP e não é igual a NP. Então, isso é uma evidência bem forte de que talvez realmente problemas NP completos não possam ser resolvidos nem na computação clássica, nem na computação quântica, porque existe um mundo em que isso não ocorre, em que P é igual a BQP, quer dizer, um mundo em que a computação quântica não traz supremacia nenhuma, e mesmo nesse mundo, NP é maior. Mesmo nesse universo, NP tem mais problemas. Pode passar. E a gente pegou esse resultado em 2025, o paper de janeiro que saiu agora. Na verdade, a gente levou uns 6 anos fazendo isso, né? Mas o paper só saiu agora em janeiro. A gente pegou um oráculo A e mostrou que P, nesse mundo relativo a esse oráculo A, P é igual a BQP, que é igual a NACQP, aquela generalização quântica lá dos Quatermason de medições quânticas sem colapso. Tudo isso aqui é a mesma classe, e ainda assim a gente não consegue resolver nem mesmo essa classe aqui, que é o P interseção com o P, que é uma subclasse de NP. Pode passar. E pior, a gente mostrou que, mostrando um oráculo com distribuição uniforme, você sorteia o oráculo, isso aqui, o P interseção com o P, não cabe dentro de NP, não cabe dentro de BQP, com probabilidade 1. Probabilidade 1 não significa para todo, né? É tipo, qual que é a probabilidade de você sortear um número de ser diferente de 5? É 1. Mas é verdade que todo número é diferente de 5? Não. Então, a gente mostrou que se eu sorteio o universo que eu quiser, vale com probabilidade 1 de que nesse universo NP não está dentro de BQP. Resultado aí nosso desse ano. Pode passar.
Para quem quiser se aprofundar sobre computação quântica teórica e complexidade computacional, eu recomendo talvez começar pelo livro de Mosca, Kay, Laflamme. É o livro que a gente utiliza na disciplina aí de computação quântica, que eu estou ofertando inclusive esse semestre, né, já pela terceira ou quarta edição. Porque é um livro bem introdutório, bem fácil de ler, as provas são todas omitidas, é bem de boa e bem superficial também. Quem quiser se aprofundar um pouco mais e ver uma coisa um pouco mais séria, com certeza é o livro do Nielsen Schwang, muito mais completo, com as contas feitas com muito mais carinho, tem muito mais coisa lá. É um bom material aí, tanto para a computação quântica quanto para a teoria da informação quântica também. Aqui tem pouco de teoria da informação quântica, aqui tem muito mais. Né, ali faz um equilíbrio aí em computação e teoria de informação. A IBM tem um projeto bem legal, que é o Qiskit, que inclusive dentro do projeto tem a implementação de uma biblioteca Python, para Python, que você pode implementar circuitos quânticos nessa biblioteca e simular o teu circuito. Você pode usar simulador, inclusive com processamento local, mas também tem a disponibilização da IBM de hardware quântico real, mas o número de qubits é bem limitado, em que você pode submeter lá o teu job para executar em hardware quântico real. É um projeto bem bacana da IBM, e também a IBM, dentro do Qiskit, tem cursos de computação quântica, mostrando os algoritmos e mostrando a implementação no Qiskit. É bem assim, didático e bem fácil de acompanhar, então eu recomendo dar uma olhada no Qiskit também. E eu termino por aqui e vejo se tenho tecnicamente 2 minutos para perguntas ou comentários. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Puxa. Ok, quer dizer que eu expliquei muito bem, então. Ok, eu agradeço de coração aos alunos que estão organizando a semana acadêmica e me convidaram para ministrar a palestra. A ideia era fazer, né, essa introdução super de divulgação científica mesmo sobre complexidade computacional, sobre computação quântica teórica, e falar até um pouquinho das coisas que a gente tem desenvolvido aqui na comunidade do Paraná, de teóricos da computação que estudam essas coisas. Se alguém depois quiser fazer uma disciplina de computação quântica, está convidado, né? Eu oferto ela uma vez por ano, geralmente no segundo semestre do ano. E quem quiser também conversar com o pessoal que está fazendo o TCC comigo, ou mestrado, agora tem mais um no doutorado que está entrando também, pode trocar uma ideia e ver as coisas que a gente está trabalhando. E é isso. Obrigado, pessoal. Valeu.